Vamos abrir nossas Bíblias, né? Para nós ver o que está escrito lá em Efésios 4:30. E lá em Efésios 4:30 está escrito assim. As quartas de poder agora, né? Está falando sobre o Espírito Santo, né? E aqui está dizendo assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E assim, quem é o Espírito de Deus, né? Nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito, né? Mas nós vamos abrir, para nós sabermos quem é o Espírito, nós vamos abrir nosso Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem é o Espírito, né? O Espírito é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. E lá em Efésios 4:30 diz assim que a gente não pode entristecer o Espírito Santo, né? E o que pode, como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Tem muitas coisas, né, que entristecem o Espírito Santo. Falar mal do nosso irmão é uma das coisas que entristece o Espírito Santo. Gritaria, né? Mentira, né? Altivez, entristece. É uma das coisas que entristece o Espírito Santo, né? Orgulho, né? Raiva. E isso tudo entristece o Espírito Santo. E nós, que somos cristãos, né? A gente fala crente, né? Eu falo assim, eu aprendi uma coisa assim, que crente é todo aquele que crê, né? Em Deus. Mas ser cristão é todo aquele que obedece. E às vezes a gente obedecer a Deus é bem complicado, é difícil, né? E às vezes a gente está aqui na igreja mesmo, às vezes ali fora, na recepção, você está mostrando o Senhor, pastor, não é assim às vezes? E isso está entristecendo o coração de Deus. Porque nós, os cristãos, não somos chamados para pecar. Porque quando a gente foi resgatado por Deus, quando a gente estava lá fora, né? Quando eu estava lá fora, eu estava lá na escuridão. Então Deus fez um chamado para mim. E eu não te quero mais aí. Então a gente vai conhecendo as verdades que contém na palavra de Deus. E ali Ele vai abrindo nossos olhos, né? E a gente precisa deixar aquilo que a gente fazia no mundo, né? E ser uma nova criatura. Então, quando a gente passa pelas águas, nós somos uma nova criatura. E ali o Espírito de Deus habita em nós, né? Já não somos mais pessoas lá do mundo, né? Nós somos agora de Cristo. Agora nós somos separados, né? A gente é separado. Quando a gente passa pelas águas batismais, nós não somos mais lá no mundo. Né? Agora nós somos separados. Então em Efésios 4:30 diz isso, né? Que não entristeçais o Espírito Santo, quais nós somos selados para o dia da redenção. Então nós somos separados. E ser cristão é ser obediente. Ser crente é uma coisa, ser crente, a gente, né, todo aquele que crê em Deus é crente. Mas para ser cristão nós precisamos obedecer. E eu falo que não é fácil, né? Ser cristão não é fácil obedecer a Deus. Porque qualquer coisinha a gente está ficando irado, põe em mão da gente, né? Às vezes, com o filho da gente, a gente começa a gritar. E Deus fala assim que gritaria também é pecado. Deus não agrada. É abominação. Deus fala que é abominação.
Então, nós cristãos não podemos gritar, nós não podemos falar mal do outro, nós não podemos fofocar, nós não podemos ser altivos. Eu não sabia o que era altivo, então deixa eu pesquisar para ver o que é altivo, né? Altivo é quando a pessoa se acha melhor do que o outro, né? Que acha que está num nível bem maior e às vezes coloca o outro lá embaixo. Para Deus, Deus não faz exceção de pessoas, né? Para Deus nós somos todos iguais. Mas nós, seres humanos, nós temos essa mania de fazer exceção das pessoas. De às vezes achar que nós somos melhores, né? Do que o outro. Mas não somos. Porque para Deus, nós somos todos iguais. Seja branco, seja negro, seja pardo, né? Para Ele nós somos todos iguais. O que nos faz diferente é nós sermos obedientes a Ele. Aí sim nós é diferente, né? Para Ele, o que nos diferencia um do outro é quando nós obedecemos. Quando nós deixamos o mundo lá fora, mas nós dizemos assim, Senhor, eu escolho te obedecer. Aí nós somos diferentes. Então aí nós somos selados com o Espírito Santo, né? O qual ele diz aqui em Efésios 4, que nós somos selados para o dia da redenção. No dia que ele voltar, né? Nós vamos ser separados. Se nós obedecermos, nós seremos separados. Tem na palavra dele, né, que quando ele voltar, alguns vão dizer, né, Senhor, mas eu não fiz milagres, eu não curei o leproso, né, eu não fiz o cadeira de levantar e andar. Mas se ele fizer alguma coisa dessas, né, que entristece o coração de Deus, ele vai falar, não te conheço, aparta de mim. Então, assim, é muita responsabilidade de nós cristãos, nós querer falar que nós somos cristãos se nós não obedecermos. Se nós não obedecermos a Deus, nós vamos estar separados. Porque o Espírito Santo, nós não vamos ser selados, mesmo nós passando pelas águas batismais. E é exatamente por isso que nós passamos pelas águas, né? Que nós não devemos, né, falar, porque nós devemos deixar as coisas lá do mundo, bem longe de nós, e ser cristãos, ser obediente a Deus. Se Ele ainda não agrada, se Ele entristece, né, com mentira, com a ira, com a gritaria, com as fofocas, nós não devemos fazer, porque toda vez que a gente comete essas coisas, ele fala que essas coisas é abominação para ele. E tudo que Deus abomina, infelizmente, se a gente continuar praticando essas coisas, nós não herdaremos o céu. Nós não vamos entrar. Jesus ensinou que o amor ao próximo é um dos maiores mandamentos. E a falta de amor ao próximo reflete em um coração que não expõe o amor de Deus. Lá em João 4:20, representa assim, João 4. É 1 João, gente, 1 João. 1 João. Diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Como que nós podemos amar o nosso irmão? Às vezes, logo ali de fora, a gente já está falando mal dele, né? Aí Deus diz assim, como você me ama? Se você está dentro da igreja, às vezes, logo ali de fora, você já está falando mal dele. Não, como você pode
amar a eles. Como você pode me amar sendo que você não me vê? Porque Deus diz assim que amar a Deus é o primeiro mandamento e amar ao próximo é o segundo, né? Então nós precisamos amar o nosso irmão. Se nós não amarmos o nosso irmão, nós não amamos a Deus. Porque como nós podemos falar que ama Ele se nós não vemos Ele? Então nós precisamos amar os nossos irmãos. Em segundo lugar, né, a Deus em primeiro. O Espírito Santo não deixa nada pela metade. E o que devemos fazer é cuidar do nosso coração, porque o que sai da boca vem do coração. Enganoso é o nosso coração, né? Todas as coisas que a gente fala já está dentro do coração. Então nós precisamos cuidar, né, do nosso coração, para que essas coisas não nos contaminem, não nos tirem direito de onde está com Jesus, né? Não deixe que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocado em nós. Então, para que não entristeçamos o Espírito Santo, precisamos viver a santidade, abandonando o pecado, a malícia e amar, né, abandonando o pecado, a malícia, a amargura, a ira, a mentira, as fofocas, a altivez, né? E devemos ter um coração grato, né? Sendo sensível, né, à orientação de Deus. A Bíblia é uma dessas orientações, né? Quando a gente estuda a palavra, cada dia a gente conhece mais aquilo que Deus gosta e aquilo que Ele não gosta. Aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos. A Bíblia é um dos maiores. Quando a gente estuda, ela fala com a gente, né? É igual como a gente vai passar uma mensagem. Primeiro ela fala com a gente, para depois a gente passar para o irmão. Primeiro Deus nos ensina, depois para a gente passar a mensagem. É interessante o que Deus faz. Sempre quando Deus me dá uma mensagem, Ele primeiro fala comigo. É como se Ele quisesse ali, falar assim: olha, minha filha, tá vendo? Tem alguma coisa errada aí. Então primeiro Ele fala com a gente, para depois a gente passar a mensagem. É fundamental lembrar que o Espírito Santo quer promover amor, paz, alegria em nossos corações. Quando vivemos em santidade e seguirmos as orientações divinas, estamos a abrir um espaço para que Ele atue em nós. Uma das coisas aqui, né, que entristece o coração de Deus, que às vezes a gente faz no dia a dia, né, que hoje está acontecendo muito, é quando uma pessoa está no trânsito, né? Às vezes, o trânsito aqui de Formiga é difícil, né? Então, as pessoas precisam ter muita paciência, né? Porque às vezes você está dirigindo, passa uma à sua frente, aí, às vezes tem gente que grita, né? Olha, isso é pecado. E nós cristãos temos que saber disso, né? Por mais que às vezes as coisas, o trânsito é difícil, tem que ter calma, né? Calma para não xingar o irmão, né? Para não falar às vezes coisas indevidas. Porque o Espírito Santo não habita só em mim, habita nele também. E às vezes ele não conhece ainda, né, a palavra. E Deus tem formas incríveis de chamar os irmãos para lá fora, né? Porque se não tivesse, eu nem estava aqui, né? Então, a gente precisa ter amor. Nós que já conhecemos a palavra, temos que ter atitude diferente. E às vezes é difícil, né? Porque nós somos ser humano. Nós é falho, pecador. Mas sempre que acontecer algo parecido, a gente tem que pedir o Espírito Santo. Toma a direção, Espírito Santo.
que seja ali feita a tua vontade, não seja eu agora, mas seja, né, me dá paciência, para que eu atue, que eu fale de forma adequada, né? Então, tem formas, né? Deus ajuda a gente, né? Cada dia que a gente se achega mais a Ele, Ele vai nos ajudando. Tudo aquilo que é ruim, né? Se a gente nos achegar a Ele, Ele vai tirando. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Que às vezes a gente pede o Espírito Santo tanto, mas às vezes a gente esquece de falar assim: Senhor, tira aquilo que é ruim de mim. Tira, Senhor, o orgulho. Tira as fofocas, Senhor. Tira a altivez. Tira a ira. Tira isso tudo que me faz mal e que eu posso estar prejudicando o meu irmão, para que realmente o Espírito Santo habite em nós. Ele tirar tudo que é ruim. Porque se a gente continuar com ira, gritando, né, falando mal do nosso irmão, o Espírito Santo não vai habitar. Porque essas coisas entristecem o Espírito Santo. Essas coisas são para Deus abomináveis. Então nós devemos sempre buscar a verdade, né? Deixando a mentira, a ira, todas essas coisas que entristecem o Espírito Santo. Ao viver em santidade, você cria um ambiente onde o Espírito Santo pode atuar, selando para o dia de sua redenção e guiando sua vida. Refletir o caráter de Cristo no nosso dia a dia é um desafio, mas algo importante. Toda vez que você ignora o Espírito Santo e ofende seu irmão, você o entristece. Essas ações não só desagradam a Deus, mas também bloqueiam a transformação que Deus deseja fazer em nossas vidas. Então nós precisamos deixar todas essas coisas, né? E quando a gente faz, Deus afasta de nós, porque entristece Ele. E lá em Gálatas 5, 22, 23, lá está escrito, né? O que alegra o coração de Deus? Vamos ver o que Deus agrada, né? O que o Espírito Santo, quando a gente está na presença de Deus, o que ele faz em nós, aliás? Está escrito assim lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. No versículo 24 está escrito: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, assim, o que alegra o Espírito Santo é você ser manso, né? É você ter domínio próprio, né? Quando alguém te fazer raiva, você vai saber ter, né, domínio sobre aquilo. Você não vai ficar irado, mas você vai ter uma mansidão para saber conduzir aquilo que às vezes o irmão está te ofendendo, está falando alguma coisa. Então, quando a gente está cheio do Espírito, né, a gente vai ter domínio próprio. A gente não vai ficar irado, mas vai saber conduzir a minha situação. Mansidão, né? Manso é uma pessoa calma, né? E não que os calmos sejam, às vezes, muito assim, né? Porque às vezes uma pessoa não calma, então revolta, sai de perto, né? Mas mansidão, eu fico imaginando que deve ser como Jesus era, né? Eu fico imaginando a voz de Jesus lá conversando
com os discípulos, como que deveria ser, né? Deve ser uma voz calma, serena, então deve ser assim. Eu imagino que Paulo quis dizer isso, né? Mansidão. E todos esses frutos, né, são frutos dos quais nós, crentes, cristãos, né, obedientes a Deus, devemos ter, né? Domínio próprio, amor, alegria, né, bondade, fidelidade, né, que ser fiel a Cristo. Então, assim, essas coisas agradam o Espírito Santo, né? E é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Alegrar o Espírito Santo. E toda vez que a gente pedir o Espírito Santo, né, para habitar em nós, nós temos que pedir primeiro para que ele te limpe, né, nós, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos esvaziar, né, de todo pecado. De tudo que entristece o Espírito Santo. Precisamos ser canteiros de obras para que o Espírito Santo nos transforme. Quanto mais nós tiramos as sujeiras de nós, o pecado, né, mais somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo fica feliz quando nós obedecemos e vivemos em comunhão com Deus. Então, esse é o que nós devemos fazer, né, irmãos? Ter comunhão, que a melhor coisa que nós devemos fazer é ter comunhão, é estudar a palavra todos os dias. Porque cada dia que nós estudamos a palavra, nós nos esvaziamos, né, das coisas ruins do mundo, das sujeiras do pecado, e Ele nos dá, né, e nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós nos transformamos. Nós precisamos ser canteiros, né? Canteiro, a gente precisa lá afofar, né? Para que uma planta saia viçosa, bonita. Então, a gente precisa cada dia estar, né, estudando a palavra. Esse canteiro é o nosso coração, né? Nós precisamos tirar tudo que é ruim. E ali a gente colocar a palavra, né? Para que toda sujeira de nós saia, né? Se as nossas vestes estão sujas, eu tenho o poder de deixar elas limpas, brancas, igual como a neve. Mas só depende de nós. Só depende de nós querer. Para que nós possamos ser alvos como a neve. E um dia a gente está com Ele na glória. E essas coisas, né? Lá do mundo